Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nova Talk e hoje vamos revisitar a série Picard. Fica por aí. Muito bem, pessoal, estamos aqui eu, Fernando Afonso, nosso querido e eterno capitão, e falando em capitão, o capitão Maldonado, aqui do Tiago Maldonado, o Superman do Diário do Capitão. Apesar que ele tá usando patente de almirante aí nessa roupinha aí, ó. Cosplay a gente pode tudo. Muito bem, Tiago Maldonado, um dos maiores cosplayers de Superman do Brasil. Você tá bem conhecido com isso, né? Tô, bastante trabalho voluntário, ações, a galera conhece bastante mesmo o trabalho. Você tem ido muito em hospitais? Sempre. Hospital, bastante ação e de rua também, viu? Você foi numa corrida beneficente agora? Sim, uma corrida de acessibilidade aí pro autismo, pessoas com deficiência. E correu? E corri. Eu Correu de Super-Homem? Eu corri de Capitão América ano passado, mas esse ano eu fiquei só pra foto mesmo. Vou pra foto. Falando nisso, pô, eu tenho te seguido no Instagram. Como é que o pessoal te acha no Instagram? Superman brasileiro, não tem erro. Superman brasileiro, pessoal. Então, Superman brasileiro. Ele tá mostrando, ele treina. Isso. Ele tá quase o esquema keep pumping que eu faço de vez em quando. Eu me inspirei pelo Navarro, tá? Foi por você. Pô, verdade? Falei assim, pô, o Navarro fica postando foto todo dia, tá da hora. Eu te elogiei. Pô, obrigado. Eu te elogiei. Ele falou, pô, Navarro, parabéns por estar postando foto todo dia. Eu falei, vou postar também. Eu não sei se você percebe, mas eu te mando mensagem. Manda, fica trocando mensagem ali de coisa, às vezes vídeos de rock treinando. Vale a pena. Eu me inspirei pelo Navarro. Se o Navarro pode, eu também posso. Vou fazer junto. Mas É você isso sabe aí. o que a gente precisa? A gente precisa levar ele pra jogar soft com a gente. É isso, é Porque verdade. a Mas gente os anda cara- jogando airsoft. Esse ia cara ser quer legal. matar o velhinho. Vai ser legal. Você, Não. você pode ficar parado levando tiro, não precisa correr. O que eu quero é um dia treinar com o Navarro. Navarro, a gente vai lá Vamos fazer isso sim. Vamos no meu prédio. Isso. Mas muito bem, gente. Estamos aqui. Gente, em abril agora, não deu pra colocar o vídeo na época porque o chefe tava passeando o mundo, eu acho. Eu fui pra África. Pra quem nunca foi, se puder, África é um bom destino, é perto, 7 horinhas de viagem e o nosso dinheiro vale 3 vezes mais do que o deles. Muito legal. Você sabe que o pessoal tava reclamando nos comentários, chefe. Você Eu não vi, pode eu ficar vi. um mês fora. Eu não fiquei um mês. O pessoal acha que eu fiz um motim, velho. Não, pessoal, eu não briguei com o Fernando, eu não briguei com ninguém. Eu, na verdade, tive tanta coisa que eu tenho montado lá, a Health, que é uma empresa de inteligência artificial. Então eu estou dividindo meu tempo com aula, frota, e aí vai. Então é isso, mas está tudo certo. Porque ele já não era ocupado o suficiente, Não, ele não fez era. mais alguma É. coisa. Exato. Mas você vê quando ele tá livre, ele arruma alguma coisa, né? Arrumou arrumou a Bruna, Ó, Bruno. agora arrumou uma empresa de inteligência artificial. Ele não pode ficar com tempo livre porque ele faz outro filho. Mas vamos lá. Mas você sabe que é isso mesmo. Minha mulher fala, cara, você não para. Não consigo. Ainda bem. Obrigado, senhor. Mas muito bem, gente. Estamos aqui para falar de Star Trek Picard. Gente, tivemos 3 temporadas com níveis diferentes de qualidade, mas vamos começar pelos personagens. Primeiro, os nossos personagens que retornam. O que vocês acharam do agora almirante Jean-Luc Picard? Na verdade, eu acho muito interessante. O Patrick Stewart, ou no caso, o Picard, ele estava com quase 90 anos já, né? E se comportando como um adolescente cheio de problemas e cheio de traumas. Cara, ele tinha 90 anos, ele sempre foi o capitão mais ponderado da frota estelar. Sempre foi o cara mais confiável de Star Trek, acredito eu, tá? Muitos até queriam ter um capitão como ele em sua nave. E de repente ele cheio de problemas, que só tinha problema lá. Ele parava o episódio, paralisava para tentar pensar nos problemas e traumas. Entendo que todos podem e devem cuidar dos seus traumas, trabalhar os seus traumas, todo mundo tem trauma. Mas, cara, o velhinho tinha 90 anos, extremamente trabalhado, né? Quando a gente conhecia o Picard, e aí passa para um modo adolescente. Eu achei que eu não me conectei com ele, entendeu? Esse foi uma pena, mas para mim aquele não era o Capitão Picard. Gostei muito desse ponto de vista do Navarro, É. de quem faz curso de psicologia. Tá? Mas isso que o Navarro falou é questão de evolução do personagem. O Picard, na nova geração, ele era realmente era isso. Pô, ele é perfeito. Ele era um cara, ele já tinha passado pelo lado Kirk dele, que ele até perdeu um coração por conta na disso. adolescência, Deixaram bem claro isso, olha, já perdi, eu já fui o Kirk, hoje eu sou... A gente fala, a gente é o Capitão Picard ou o Kirk? É. O cara que vai pra pancada ou o sábio? Que para e pensa. Ele era o sábio. Então, ele era o sábio com 50 anos, 60 anos, quando ele virou com 80, 90, no caso, ele ficou, eu ia falar ele regrediu.
Isso que a gente não aceita em Star Trek Picard. Ele ter regredido na sua construção de personagem. Com probleminhas que, caraca, o Picard tá com esse problema. Ele é o Picard, ele sabe resolver ele tá isso. com problema de Édipo, pô, com a mãe dele, cara. A segunda temporada dele ter bloqueado, porque é o que dá a entender, né? Ele bloqueou o destino real da mãe e culpava o pai, né? Todo um negócio, então quer dizer, todos aqueles problemas que ele tinha com o pai lá na nova geração, que a gente achava que era pro pai, era antigo, retrógrado, não queria que ele saísse de casa, veio vinhedo e tal. Não, era por causa do problema mental da mãe, sabe? Eles reticonizaram a história do Picard de uma maneira que eu não acho que ficou boa. Lógico que não, mesmo porque para você entrar numa frota estelar, para você chegar a um comando de nave, ser capitão, você passou por um monte de exames psicológicos, isso teria sido no mínimo discutido e, quiçá, talvez resolvido bem antes. Aí o cara tá quase no final da vida lá, ok, apareceu agora. Pode até acontecer, tá? Mas descaracteriza o personagem que a gente conhecia por 7 anos, entendeu? Mas por outro lado, na terceira temporada, quando eles explicam pra gente que aquela doença que matou ele, na verdade foi causada pelos Borgs, né? Porque a gente sabia daquela doença no último episódio da Nova Geração. Aí quando a gente descobre que eles não tinham tecnologia na época pra descobrir que aquela doença, na verdade, era uma coisa que a Rainha Borg botou nele, aí eu já achei legal. Eu acho que a terceira temporada tentou consertar o personagem. Temos o Matalas lá, né? O nosso querido Terry Matalas assume como showrunner uma série afundada e fala, vou fechar os buracos desse barco aqui e tentar fazer ele flutuar de novo. E foi o que o Matalas fez, vou consertar o Picard, que é a primeira coisa, e vai consertando o resto. Na verdade, ele passa a série consertando tudo, né? Isso é um detalhe que vocês comentaram, que a gente tem que ser dito. A Era Kurtzman, ela quis refazer anos de história. Coisa que o Matalas não quis fazer na terceira temporada. Não tinha sentido. Ele quis simplesmente fazer o que já estava estabelecido. E crescer o próprio universo. As outras 2 temporadas não quis crescer o mesmo universo. Ela quis reconstruir o próprio universo. Tanto que você pega o Picard, você joga na casa dele no anos 2000. Aqui no 2025, né? 23 na época, né? Se joga ali pra uma casa toda derrubada. Pô, mas essa família do cara era de anos, de vinhedo, de coisa, porque a casa estava toda derrubada. Não, então não tem sentido, né? Assim, eles tentaram refazer uma história onde não tinha que ser onde tinha que ser refeito. O que você falou é a questão psicológica mesmo, né? Na minha forma de ver, a questão do Alex Kurtzman tem um problema psicológico de ego absurdo, porque ele acha que a série é dele e pode fazer o que ele quer. Inclusive pegar pessoas que estavam lá há 60 anos assistindo e conheciam os personagens e alterar e falar, eles sempre foram assim. Por favor. Mas aí eu tenho que botar bastante da culpa no próprio Patrick Stewart. Sim. Porque ele não só deu aval, como ele deu ideia. Tá? Então eu não gosto do caminho do Kurtzman, mas eu tenho que colocar que muita culpa da primeira e segunda temporada é do Patrick. Então, você tem 2 culpados. Isso. Por exemplo, o Picard se recusa a colocar o uniforme até na terceira temporada, quando todo mundo tá usando essa jaquetinha que eu tô usando. Ele nem pra colocar, certo? Aquela cena de flashback, porque tem várias cenas de flashback, umas ele tá usando uniforme. Quando ele vai para aquele planeta Romulano, que ele tá usando um terno branco. Chapéu branco. O Picard não tirava o uniforme. Lembra o Wesley? Se você não fala a verdade, você não merece usar esse uniforme. Quanto ele valorizava. O Patrick pode odiar o uniforme, mas ele tem que ser um ator bom o suficiente para saber o que o uniforme representava, o personagem. Exato, pô. Picard não é Patrick Stewart. Patrick Stewart é uma pessoa que interpreta um personagem chamado Jean-Luc Picard, que tem toda uma estrutura de personalidade. Então misturar as coisas, mixar o ser humano normal, o ser humano que é o intérprete, que é o ator, com o personagem, vira uma bagunça, ficou horroroso. Não vamos esquecer, é um personagem criado pelo Gene Roddenberry nos anos 80. Exato, então tem que respeitar o personagem. Você imagina ele fazer isso no X-Men, o Xavier mudou. O Xavier não é mais aquele cara que tem um equilíbrio, que é não sei o quê. Não, o Xavier agora vai virar do mal. Pode até acontecer em alguma coisa, mas... E que fizeram isso com o Xavier com o cabelo andando, né? Nossa senhora, viu, meu? Mas não faz sentido pro personagem de construção. Por exemplo, essa mistura do ator com o personagem não podia ter deixado ter acontecido. Não. Né? E o Picard não usar o uniforme, parece que é uma briga ele não usar o uniforme, né? Tem alguns flashbacks que ele tá com esse uniforme, com a AF, Cara, não era flashback. É o que tinha que ter acontecido, entendeu? Eu entendo ele no vinhedo sem uniforme, porque ele tava fora Ok, da tá em casa. Mas a partir do momento, na segunda temporada, que ele volta pra Frota Estelar, ele estaria de uniforme. Coloca um uniforme mais largo, com a jaquetinha, eles já não estão mais com a idade. Aliás, me falaram que as jaquetas
né, que a gente vê, foram colocados exatamente porque o pessoal da nova geração, os atores na terceira temporada, não dava mais pra colocar os Uniforme colado neles, eles não estão mais nessa idade, né? Então bota uma coisa mais leve, mas bota! Mas bota! Tudo bem. Personagens retornando na nova geração, vamos lá. Hiker e Troy. Eu gostei de tê-los, mas eu nunca aceitei o fato deles terem deixado o filho morrer por causa da coisa lá com os androides. O Hiker teria feito qualquer coisa pra salvar o filho dele. Desculpa, eu não concordo com essa jornada. Eu também concordo que isso não bate com o caráter do Riker. O Riker, quando era o Riker, o Jonathan, quando ele é o duplicato dele, Sim. ele vai roubar a Defiant. Thomas. Pra poder, o Thomas, o Riker, vai roubar a Defiant pra poder salvar os Maquis. Esse é o Riker. Isso é o que o Hiker faria. É isso que Ele é faria. herói, pô, ele é Ele é um herói. herói, entendeu? Eu só aceito eles na terceira temporada, na segunda temporada, fazendo pizza numa casa porque o filho morreu. Isso pra mim é inaceitável pra ele. Ele era um herói. E cara, o universo, a Federação proibiu androids. A Federação. Era só ter pegado uma nave e ter ido pra qualquer outro fora lugar. da Federação. Porque o que não mais, a série clássica adora mostrar isso. O que não falta na série clássica são androids, feitos não pela humanidade. Os androides do Mud lá. Sim, Tudo, outra é. coisa. E você vai falar que o Hiker aceitou a morte do filho dele porque algum almirante assinou, né? Porque aconteceu uma tragédia. Isso é E inaceitável. isso que eles mostraram que a cabeça do B4 tava lá guardada. Dava pra ter salvado o filho dele, é só roubar o B4. Não. Aceitamos que nosso filho vai morrer. Nosso filho, criança, vai morrer. É difícil aceitar aquilo. Sendo que termina a temporada, a primeira temporada, eles num planeta só de android. É. Eu digo, Tava lá. Era só ter procurado. era só ter procurado. Mas eu gosto na terceira temporada quando a Troy explica que eles não estavam felizes naquela cabana, que ela odiava aquela cabana. Pra mim aquilo foi o Matalas expressando a nossa opinião sobre o que fizeram na primeira temporada. De novo, matá-las arrumando o problema, né? Consertando a porcaria, né? Mas eu sei, o Matalas queria consertar as coisas. Mas, por exemplo, a gente não viu o Worf na primeira e segunda temporada. Quando a gente vai ver o Worf na terceira temporada, ele virou basicamente o pai e meio do Kill Bill. Peraí, explica pro pessoal o que é o pai e meio do O pai Kill meio Bill. era o cara que treinou a noiva, né, certo? Que era aquele monge de cabelo branco, sábio e tal. Então, eles fizeram uma evolução pra... Não é um cara, ele ainda é um guerreiro Klingon, mas ele não tem só a honra Klingon na cabeça. Ele aprendeu a crescer. Quer dizer, ele virou um sábio, né? Ué, qual o problema? né? Nenhum problema. Você aceita, você não aceita? Tem Eu lógica. adorei. Eu adorei. Inclusive, eu ainda não comentei da Raf, mas a influência no Worf na Raf fez com que a Raf virasse de um personagem insuportável para um personagem interessante. Você vê a diferença de escrever a história para um personagem pensando no personagem. Porque a Raf realmente era insuportável. Olha, desculpa, mas a Raf, já que a gente foi pra Raf, a Raf, bêbada, se drogando, caída num quarto da nave do Rio, chorando enquanto os caras estão morrendo, tal e coisa. Aí depois da segunda temporada, aquela briguinha dela de casal com a Sete era insuportável. E outra coisa, JL... Não, vai se danar. O Picard não deixava... Cara, demorou anos e anos e anos e anos pro William Riker, melhor amigo dele, chamar ele de Jean-Luc. E aí eu tenho que aguentar uma personagem que fica chamando o Picard de JL. Ah, vai se danar, meu. Esse é o Ridículo. reflexo do roteiro de um Kurtzman. Exato. Pra mim, a Rafis, pra eles é o estilo de vida deles, entendeu? Exato. Porque eles acharem que o Picard com problemas, eu tô com problemas, vou procurar alguém pra me ajudar. Eu vou procurar, tipo, você, naval, inteligente, com todo o seu conhecimento, ou eu vou atrás de uma mulher que tá se drogando no meio do deserto. E diga-se passagem, culpando, há 20 anos culpando o Picard pelo que aconteceu. Gente, aquilo é a Terra. A Terra do futuro não existe pobreza. Porque se você não tem economia de mercado, como é que você tem pobreza? Mas ok, E os né? problemas de energia foram resolvidos. Tudo Então, se você foi tem resolvido. energia pra tudo, tudo foi resolvido. Se a Raf tava morando num trailer no meio do deserto, é porque ela queria. Ah, mas ela não foi expulsa da Frota Estelar. Só existe a Frota Estelar. Não existe mais Não nada tem que nenhum ela outro pode tipo fazer. de trabalho. Não tem mais nada que ela pode... Inclusive, todos os personagens que a gente já viu é da Frota Estelar. O Oda é da Frota Estelar, né? A Kira é da Frota Estelar, o Quark é da Frota Estelar. Todos os personagens que a gente conheceu até hoje são Frota Estelar, né? Não! Aí nesse momento não coube a Sessão 31 achar ela, né? Ah, não, Sessão 31 isso não. acha todo mundo, mas não achou ela. Não recrutariam Não ela, recrutariam né? ela, Ela. Falta de criatividade absurda. E ela, se você é sério, você já começou isso, ela bate no Picard
a temporada inteira. A gente já falou isso, Temporada. ela comete vários crimes contra idoso, né? Contra o idoso. Ela acha isso normal, falou, gente. Ela sacaneia o idoso. É que nem o que aconteceu com Indiana Jones no último filme dele sendo rebaixado pela idade dele a cada 5 minutos. O desrespeito à idade, à experiência do cara é impressionante. Mas ok, vamos lá. George e Data. O Data é complicado porque ele morreu umas 2 vezes durante a série, voltou, mataram ele, trouxeram ele de volta só pra morrer, e aí ele volta triunfantemente na 3ª temporada, que aliás, melhor explicação pro cara envelheceu. O que eu fiz? Eu fiz um corpo velho. Fiz um corpo velho. Não tem o que fazer. Você faz download aqui e upload ali, né? É isso, pô, é isso. O Brent Spiner, como sempre, manda muito, tem carisma, trabalha bem pra caramba, o roteiro foi trabalhado também pra ele, também resolveu, enganou bem, aceitei a desculpa. Olha, a morte dele na 1ª temporada com o Picard eu achei bonita, porém idiota. Sim, desnecessária. Mas bonita. Desnecessária. Não vou falar que a cena não ficou extremamente bem executada, mas era idiota. Certo? Agora, quando na 3ª temporada a batalha dele e do Lore dentro da cabeça do Data, vê a Tasha, vê o hologramazinho da Tasha, vê o gato, cara, você tem que conhecer muito do personagem pra escrever aquela cena. Sim. Muito bom. Fantástico. E Picard, ele estabeleceu, a gente tá no Brent Spiner, Picard estabeleceu que todos os Sungs têm a mesma cara. A gente já falou isso várias vezes, a gente só teve 2 Sungs com a mesma cara. Só 2. O pai do Data. O pai do Data e o cara lá atrás. O avô lá atrás. E o avô, só isso. Aí eles acharam, então vamos que todo mundo agora tem a mesma O cara. bisavô também tinha a mesma cara. Eles eram clones Não, já, eram clones. Cacetada, gente. Mas seria melhor falar que eles são clones das guerras eugênicas do que falar isso, mas ok. Certo? O George eu acho que foi uma evolução pro personagem. Natural. Comodoro, líder do Museu da Coerente. Frota, pai das meninas, tá ótimo. Mas Exemplo, sorte que ele exemplo. só apareceu na 3ª temporada. Sim, É. mas E, os e eu não tenho o que personagens... falar dessa aparição. Com 2 filhas, engenheira, trabalhando na frota estelar, cara, aquilo foi bonito demais ter visto. Foi ótimo e tal. E aí a gente vai pra Beverly, né? A Beverly que virou, sei lá, uma marinheira espacial, né? Cara, ali acho que foi uma Talas tentando explicar por que ela não tava na vida do Patrick Na primeira temporada. nas 2 temporadas. Tipo, olha, ela precisou fugir por conta de um filho. Eu acho que foi a única coisa que ele achou pra poder dar, realmente, por que ela não estava? Porque era o nosso questionamento. Cadê a Beverly na 1ª e 2ª temporada? Sim. A mulher do cara. Ali, eu acho que foi a única Melhor saída. amiga dele de anos, né? Agora vamos lá, os 2 personagens que se destacaram em Picard 3ª temporada. Vai falar Vai. do filho do Picard, claro. Não, 7 de 9. 7 de 9. 7 de 9, fantástica. Eu gosto de 7 de 9, mas eu vou te falar que aquela história da 7 de 9 bêbada eu nunca gostei. Não, eu não gosto. Tem coisas que fizeram na 1ª e 2ª temporada com ela, eu odiei. Assim, Tá. ela ter um relacionamento com a Rafa ou com qualquer outra coisa nunca me incomodou. Eu gostaria deles terem explicado por que o relacionamento dela com o Chakotay O Chakotay não deu certo. É. Eu gostaria que tivessem explicado. E pra mim a explicação é muito simples. Ele gostava da Janeway, né? Porque a gente viu isso em Prodigy, né? Ele gostava da Janeway. Mas, nem por agora, ela ter virado uma bêbada bebedora de uísque quando em Voyager mostrou que os implantes Borg dela não se davam bem com permitiam, bebida, né? Não sabe? permitiam isso. Não gostei. Não gostei. E aí nós chegamos num personagem que pra mim carismático pra caramba, que é o filho do Picard. Que pra mim é o Capitão Kirk da próxima série, entendeu? Qual é o nome dele? O Jake? É Jack Crusher. Jack Crusher. Cara, aquilo é o Capitão Kirk. O Matalas fez o Capitão Kirk. O Jack Crusher, pra mim, tem todas as características do Kirk, aquele jeito, sabe? Eu sou o cara, O problema é que ele parece com o Capitão Kirk. Ele parece com o parece Capitão o Shatner, Kirk. Ele parece o Ele Shatner. atua bem pra caramba, ele tem carisma. Cara, E como é que é? Ele tinha feito, né? Pra quem não sabe, ele fez a sessão. Como que É, ele chama? audiência, Ele fez né? lá pra ser o Capitão Kirk. É, Mas você acha que pra o ser o Kurtzman Kirk do vai deixar Strange Worlds. o cara que parece o Kirk, que atua como É. Kirk, ser o Capitão Kirk no seriado? esse menino é o Kirk. Eu pô. tenho Mas certeza então, que o Matalas ele viu fez- aquilo e puxou o moleque. Ele fez, Ele a audição. fez a audição pra Ele ser fez o a Capitão audição Kirk. pra ser o Capitão No Kirk Strange do New Worlds Worlds. e perdeu pro Paul Wesley, que parece mais o Jim Carrey Fazendo o do Capitão que o Capitão Kirk. Não, mas assim, Não, aquele moleque como Kirk, pô, tá ótimo. ia Falar, ser é ele. perfeito, porque ele tá perfeito no seriado. Eu não tenho o que reclamar desse moleque.
Tá Não, você ótimo. tem, pra mim, Aventureiro, quer brigar, quer ir pra cima, que quer respeitar os outros da frota, porque ele aceitou tranquilão. Sento aqui na cadeira, vou ficar aqui então. Vou ficar aqui. Não, convence. O personagem dele convence pelo carisma, meu. Nem é tanto o roteiro top, ele tem carisma, aquele cara. Cara, aquela cena de flashback mostrando o Picard no bar da Gaina, e aí o menino pergunta, você nunca sentiu falta de família? E ele fala, a frota foi a família toda, cara, eu senti por ele. Eu também, dói. Ele foi atrás de... mas só pra falar, a Beverly é uma criminosa de não ter mostrado, pô, eu entendi, a gente precisava do drama, então a gente precisou a Beverly tomar aquela atitude o que ela pro fez drama. é pra mas ser é um presa. crime fazer isso com o cara. Mas aí é uma questão de erros do roteiro das 2 primeiras temporadas que precisou mostrar desse jeito. Porque a gente sabe que o Patrick perdeu o seu sobrinho. Lembra que ele chora? Sim, Ele o René. diz, Sim, porque o René. a família Picard morreu. Sim, A pior coisa... Cara, você não acha que ele não queria ter um filho? claro que ele queria. Você acha que ele não queria continuar o legado da família Picard? Lógico. Quando ele descobre que o sobrinho dele morreu, ele fala, ferrou, porque a minha vida Acabou, é isso aqui. acabou. Acabou. Então, pô, aí isso... Ele desaba. Agora, tem um filho igual aquele, que é o Kirk, você fala, pô, Era o que eu queria. ganhei o dia. Muito bem. A Agnes Jurati, a minha que fica vomitando toda hora na primeira temporada. Aquele personagem horroroso. Ela é né? insuportável. Você sabe horroroso. que os personagens são uma merda? Quando na terceira temporada eles são Eles não estão lá. escanteados. E Simplesmente. no final da segunda temporada eles estão também. Já começam Até a ser pro escanteados. matá-las era ruim que ele eliminou o personagem. Não dá pra salvar aquilo. Porque tipo, o Matala chega na segunda temporada com a temporada já escrita, ele não tem muito No que ser fazer, na história, mas você vê que ele só manteve na série os personagens que ele tinha que fazer na terceira temporada, que era a Raf e a 7 de 9. O resto, por Já exemplo, era. o Legolas espacial lá, né, Foi embora. O Romulaninho, não tem interesse nesse personagem. O Rios não tem interesse no Rios, e o Que Rios era um era- personagem que tinha chance. Era um personagem que tinha chance. Eu falei, o Rios vai dar certo. Ele tem carisma, o ator é bom, tudo era bom. Mas o Reels, ele era a cópia da Rafis. Era um cara que era É, da frota, não, é horrível. era a cópia, que Horrível. desistiu, que virou um drogado numa nave pra fazer lá contrabando, que ele fazia. Horrível. E também é fraco, entendeu? E assim, e ele ter ficado... Ia ser péssimo também, porque você, Navarro, você quer ir pro passado ou você quer ir pro futuro? Vamos pro futuro. Você quer ir pro futuro. Agora o cara volta no passado, onde tá tudo uma merda, que ele mostra que tava uma Sim, merda. os anos E eu vou 2020. ficar aqui. Cara, você é capitão de uma nave estelar. Ele era capitão da Stargazer. Você é o capitão né? da Stargaze, que tá tunada agora. Você prefere ficar no passado? Na Não, não tem- primeira temporada ele tentou ser um Han Solo. Era o que eles queriam, que ele fosse um Han É Solo. o que cópia não de Star colou. Wars vagabundo. É o que não colou. Aí na segunda temporada eles botaram ele como capitão de uma nave estelar legal e tal. Mas aí o Matalas falou assim, só que eu quero colocar o Shaw. Eu quero colocar o Shaw na história, não tem espaço pro Rios. Então você ficou no passado, porque aí a gente vai pro Liam Shaw. E o Liam Shaw é aquele cara que a gente começou odiando e terminou amando, O né? Shaw é o cara. Ele era o capitão que a gente precisava. assim. Aquele que chuta a bunda do outro a e gente fala, precisa- vai fazer o que eu tô A mandando, gente cara. precisava. Eu não queria que ele tivesse morrido, mas você falou, Thiago, ele foi feito pra Ele morrer. foi feito pra morrer. Ele foi feito pra morrer. Por isso ele era daquele jeito, Sim. né? Mas se ele não tiver morrido, uma série Shaw 7 de 9, cara, ia ter sido ótima. Teria Ia sido ter fantástico. Na Titã, Na comandada Titã. por ele, com a 7, com o moleque ia ser também. Não, tinha que estar o Jack Crusher lá. Pode colocar, eu não sei, eu acho que o Jack Crusher, ele é muito grande. Ele é muito pra ser grande, eu também acho. Ele precisa de uma série dele. pontinha, né? Mas agora então, vamos lá. Quanto tempo já temos aí? Já deu, 25. Então vamos rapidinho as temporadas. Primeira temporada. Bons episódios com um monte de lixo no meio. Eu acho que os 3 primeiros bons episódios e o resto deixando a desejar assim, descendo a escada abaixo. Escorregou da escada. Olha, se tem uma coisa que eu não gosto em Star Trek Picard é eles matam personagens de maneiras idiotas. A primeira temporada matou o Icheb, né, o Borgzinho da Sim. Voyager, de uma maneira Sem sentido, nojenta. hein? Uma maneira nojenta. E ele queria vir pro Brasil. O Ryug, né, o Borg lá da nova Também. geração, morreu de uma maneira idiotíssima no Bunker Borg. E depois daquela cena linda dele abraçando o Picard no Borg, e o Picard com medo, porque o Picard tava claramente com medo dele ter a atitude que a Raf tinha com ele, e ele pensando, você é o cara que me deu minha vida, Picard. O Richard Arnold, amigo nosso, falou assim, o Hugh quer ir pro Brasil. Aí matam ele na série, eu fiquei tão triste. Eu falei, meu... A primeira temporada ela tem ótimas, boas ideias que foram tratadas Sim. de maneira péssima. Sim. Aquele Cubo Borg, perdido Não, a no ideia mar, do o Cubo Borg, a segunda Porra. temporada, a nave deles tinha que ser o Cubo Borg, cara.
ninguém me tira, que eles tinham que ter Caiu no pego... planeta lá, né? Então. Mas assim, é que ideias boas que jogam no lixo, entendeu? Pega o Cubo Borg, a 7 de 9 é captando o Cubo Borg junto com o A Picard. Vocês filha do perceberam, Data, né? você A só filha tinha do ideia Data. boa, só tinha ideias Vocês boas. perceberam que a gente nunca viu uma cena do Data e da filha dele? Não. Eles trouxeram o Data de volta à vida 2 vezes, eles não deram uma cena com a filha. Essa é a falta de preocupação que eles têm com fazer o arco dos personagens, gente. Segunda É temporada. que nem a governanta romulana do Picard que ainda tá esperando ele no café. Eles deram uma importância pra ela na segunda temporada e falaram na terceira temporada, então você vai aparecer rapidinho e tchau. Agora, Tchau. você imagina um Cubo Borg da Federação, amigo. Uma nave da Federação que é um Cubo Borg. Ele tá pensando em Star Trek 4 do Kirk comandando a ave de rapina, sabe? Cara, meu, que Não, delícia. mas por exemplo, a segunda temporada não tem. O que Segunda salva na temporada segunda não tem temporada? nada. A segunda temporada podia ter cortado toda inteira, jogar fora. Se você parar aqui e falar assim, tem algo que vale a pena comentar? Não Olha, tem. Então, eu tchau. gostei do universo paralelo ruim, malvado. Eu gostei. O universo O paralelo início. malvado. O episódio 2. O episódio 1 e o episódio 2 eu gosto. Tá. Que Episódio te 1 engana, mostrando né? eles Te estão- engana. Fala, não, acho que vai achando chegar em que algum agora lugar. vai. Aí na terceiro episódio eles vão parar no passado e fica aquela história que não anda, sem lógica, idiota. Por exemplo, a 7 e a Raf. Ó, a gente não pode chamar atenção, então vamos roubar um carro. Qual? O da polícia. Da polícia. Não vamos chamar atenção. Rouba o carro da polícia. Ah, vai te se danar, né? Não É vamos muito. interferir na linha do tempo. Então tá, vamos salvar, vamos libertar, todo mundo tá preso naquele busão ali. Não vamos interferir na linha do tempo, vamos pode, libertar todo Não mundo. tem lógica nenhuma, Mas nenhum da segunda roteiro. temporada eu gosto de ter o time do John DeLance. Eu gostei até do final do Wesley aparecendo e falando, então, eu sou um ser transcendente, eu apareço onde eu quero. Eu achei, por exemplo, Usaram mal. quando ele aparece pra galera de prod, eu adorei. Sim. Ele aparecendo Sim. pra galera, eu odiei, pra menina, eu odiei, entendeu? Não faz sentido ele pra menina, faz sentido ele com os meninos de prod. É que ele apareceu pra menina só, precisamos tirar esses personagens da série. É a mesma coisa do Kill ter deixado o Rios do Futuro. Precisamos tirar o tempo da série pra fazer o que a gente realmente quer ver. O retorno triunfante da Enterprise D e da tripulação do Picard. Que cena! Não, aí a terceira temporada é a única temporada que deveria ter existido, Sim. né? É igual Highlander, só deveria existir o primeiro filme. Mas ó, o final da temporada, vou falar isso porque eu gosto sempre de comentar. Pra mim o final poderia ter terminado com chave de ouro. Pra mim não foi tanto com chave de ouro. Porque o final da temporada poderia levar a gente pro final da 7ª temporada da nova geração. Porque, por exemplo, a gente tem a classe Galaxy montada. Então ali a gente poderia, olha, a gente não vai transformar a Enterprise, a gente vai pegar F, a gente vai voltar pra G. E a G vai ser o Almirante Riker. Então a gente poderia levar pra esse futuro. A ideia do Thiago é, a Titã jamais deveria ter se virado Enterprise. E você pega a D, refita ela pra imagem que tinha no último episódio da... Sim, com 3 nacelles. Porque e dá foi, pro Riker. porque foi Pô, ela. maravilhoso. Porque foi ela, no comando dele, que salvou aquela bagaça toda. Sim, Sim. deveria. Não foi a Titã, Pô, foi grande eles. ideia, grande ideia. E outra coisa, a Titã não tinha que ter virado Enterprise G nunca. Ela tinha que ser a Titã no comando 7 de 9 com o primeiro oficial, moleque. Oh. Aí você dá um seriado pra ela, aí seria lindo. Pô, seria esse negócio. lindo, seria Velho, lindo. Mas você misturar as guerras do domínio com os Borgs, atacando a Federação, fazendo toda a juventude inútil, tendo que os velhinhos ter que pegar a D do museu pra salvar o dia. E eu só mudaria Não, foi legal. eu Ele só chutou mudaria- a bunda daqueles escritores da primeira e segunda Sim, eu só temporada, mudaria legal. Um detalhe, eu teria feito a classe Galaxy se separar. Aí o Data comandar a sessão de ataque pra dentro da nave Borg. Aí faria um pouco mais de sentido. Porque entrou a D inteira na cena Estrela da Morte. sim, aí seria legal. Seria da hora. E deixar Beverly pilotando a sessão disco atirando lá em cima. Você daria uma cena mais Puta, pra seria Beverly. muito mais legal. Seria dar uma cena dela. Você vai Sim, ter uma seria. cena de combate aqui da hora. O problema é que eles iam ter que ter construído a ponte 2 e não tinha tempo. Claramente eles não iam Mas fazer. teria sido legal separar a nave Não, e ia só a ser sessão de lindo. engenharia entrar, né? E separar a Seria nave agora com a nossa tecnologia atual, Pô, ia ficar putz, ia lindo. ficar Ia ficar bonito lindo. aquilo, hein? Mas sabe que a gente viu pouquíssimas vezes a D separada. Sim, É engraçado. sim. Primeiro. Mas, assim, realmente, né? Eu brinco falando Star Trek Picard terceira e única temporada e não última temporada, porque realmente os erros da primeira e segunda temporada são muito maiores que os acertos. Principalmente quando a gente fala da segunda temporada. Porque a primeira temporada tem decisões idiotas, tipo matar o Picard e colocar num corpo. E aí você mata ele e coloca num corpo velho. Gabigo, eu já falei 15 vezes, se vocês me forem colocar num corpo de androide, eu quero superpoderes, cara. No mínimo, Eu quero né? No mínimo. Eu quero a super força, super audição, absurdo. Né? É que nem você virar o super-homem e perder os poderes. O que eu quero ser o super-homem, então? Né? Pra quê? Mas
primeira e segunda temporada, primeira é melhor que a segunda. Sim. Mas a terceira é o que tinha... Cara, é que nem, no momento, certo? Episódio 3 de Star Wars está no cinema de novo, ele foi relançado. E os fãs Explodiu, estão indo ver. você viu? Explodiu. Os fãs estão indo ver. É uma mensagem clara do que eles querem. É a mesma coisa. Eles lançaram a terceira temporada de Picard e explodiu, top charters, foi até pro cinema, todo mundo feliz, um monte de site comentando. E o que eles fizeram? Star Trek Legacy? Não, vamos pra academia. Você tá de Não, brincadeira. ridículo, cara. Vocês têm assim, a primeira temporada do Picard, nota 2. Segunda temporada, nota 0. A última temporada, a terceira, nota 10. Cara, aí os caras falam, não, vamos lançar a Academia da Frota, que é nota 0, saca? Assim, jogar dinheiro no lixo. E a sacada de Star Trek é roteiros bons, que nunca envelhece, que você consegue sempre reassistir. Pergunto sempre a vocês, o que você consegue reassistir de Picard? Terceira temporada. Só, porque tem coisas lá fantásticas. Não, terceira né? temporada dá. A O terceira problema temporada... é que você tem que reassistir os 10 episódios, que é um episódio só. Mas não dá pra você reassistir, tipo, a cidade à beira da eternidade. Não, você tem que assistir uma série. Fernando, a terceira temporada tem até exploração. Sim. Você tem eles estão descobrindo lá a nebulosa, que não era uma nebulosa, era um ser vivo. Cara, ele conseguiu mostrar que, olha, a gente consegue em um episódio fazer o que Discovery não fez em 5, o que o St. George não tá novos fazendo. mundos e novos mundos. É isso aqui, ó. E eles fugindo, teve exploração espacial. Nem me fala o que vai ser Strange New Worlds, hein, meu? Que estão segurando lá, que falaram que refilmaram coisa pra caramba pra tentar melhorar a porcaria, hein? Não sei, a gente discute isso antes da estreia. Mas basicamente é isso, né, gente? Chega, não, deu. Muito obrigado. Então, vamos lá, Thiago, dá os seus recados. Não tem muito recadinho, só curta lá o Planeta Diário, segundas-feiras, lives às 19 horas. E você, chefe, voltou ou vai sair Não, pra voltei, Ásia gente. A agora? partir de agora estarei toda semana aqui, eu e Fernandinho, gravando em dupla de 2 toda semana. Deixa o seu like, por favor, aquele dedinho pra cima, deixa o seu comentário. E é isso aí, pessoal. Gente, ó, curte, por favor. Comenta, que ajuda a gente. Compartilha e, se puder, seja sócio da Nova Frota, porque o que mantém esse canal vivo é os sócios. A gente não tem patrons, a gente não tem membros, a gente não tem OnlyFans. Ia ser horrível, né? Certo? A gente tem os sócios e eles recebem a revista Diário de Bordo por ajudar a gente nessa empreitada. Então venha ser sócio da Nova Frota. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou, galera.